Boa noite. Prazer grande estar aqui com os irmãos, conhecendo esta igreja. O pastor Valdo tem sido uma referência para a minha vida e para a minha geração, na verdade, né? Quando falei que estaria aqui em Curitiba e estaríamos almoçando, e mandei dar muitos abraços, né? Vários colegas, pastores, pastor Nilton, que é o nosso diretor executivo, pastor Novaes, pastor João Purim, pastor João Emílio, Tércio, enfim, tantos pastores mandaram, porque o pastor Valdo é alguém muito querido, né? E se vocês têm o pastor Valdo aqui, eu acho que vocês são privilegiados, porque é um homem de Deus, que tem sido referência na minha vida grandemente. Tenho aprendido muito com ele. Ele, na verdade, foi fundamental há mais ou menos 2 anos atrás. Ele esteve pregando lá em Vila da Penha e preparando também, a gente estava preparando o terreno para que pudéssemos iniciar o trabalho com células lá. O pastor Valdo foi uma das pessoas que Deus usou ali, né, no preparo daquela terra, no adubo daquela terra, que hoje já estão nascendo. Mas hoje já estamos com 11 pequenos grupos. E 11, a gente está chamando de pequenos grupos, células, né? 11 células, e para a honra e glória do Senhor. Estamos engatinhando, então ore por nós. Ok? Toda vez que eu tiver dúvidas, eu vou perguntar para vocês, que são mais experientes do que a gente, para poder passar algumas dicas para a gente. Enfim, traga um abraço. Eu não ia pregar hoje, na verdade, quando eu vim, a minha intenção era ouvir o pastor Valdo. Ele falou, não, você vai pregar. Eu falei, não, eu quero ouvir. Não, você vai pregar, né? Então, assim, eu já avisei a minha igreja lá que estaria pregando, então, de fato, eu trago um abraço da primeira igreja Batista Vila da Penha. Porque às vezes a gente vai na igreja dos outros e fala assim, a minha igreja mandou um abraço para você. A igreja nem sabe que você está lá, né? Mas não é o caso. Eles sabem, pelo menos a liderança da igreja sabe que ele está aqui, né? E de fato, está orando por nós também nesse momento. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Ó Deus, como é bom estar aqui, como é bom sentir a presença do Senhor em cada momento que já vivemos aqui. Momento, Deus, de louvor, de adoração, momento onde oramos, ó Deus, pelos nossos missionários, momento, ó Deus, onde nós entregamos nossas vidas ao Senhor, colocando, ó Deus, nossos pesares, nossas mazelas diante de Ti. Pedimos agora também que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, que o Teu servo que nesse momento está falando, Pai, que eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 14. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 14. Aproveito para agradecer o tempo que pude passar com o pastor Valdo, dormir ali, né, incomodar um pouquinho ali, mas foi tão bom, né, e também por conta do Léo e da Simone estarem me recebendo. Sou suspeito para falar, porque os pais deles, os pais dela, né, deles, né, são muito queridos, pessoas assim que são preciosas no ministério, como amigos, como irmãos, né? Então para mim é um privilégio muito grande rever também aqui o Maicon, né, e saber que Deus tem usado profundamente a sua vida. Trouxe um abraço para ele do Natan, do nosso ministro de adoração, nosso pastor de adoração. Ele não gosta muito desse título de pastor, não. Ele fala assim, não, eu sou só ministro. Eu falei assim, rapaz, o pastor é ministro. Então, ministro também é pastor, porque o pastor é aquele que cuida de gente, e ele cuida de gente. Então, 2 Reis 5, versículos de 1 a 14, compartilha aí a sua Bíblia com quem não tem. Se você não tem, chega mais perto de quem tem. Se você usa algum aparelho eletrônico, coloca no modo silencioso ou no modo avião, se você não consegue fugir da tentação de ver, né, a atualização aí da sua rede, então coloca no modo avião, que você não tem esse problema. Diz assim a palavra de Deus. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá,
eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levou do rei ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse: por acaso sou eu, Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como procuram um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas roupas, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, e sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farvar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e ele foi purificado, e sua pele tornou-se como a de uma criança. Quero compartilhar com você sobre o tema Ele te vê. Ó Deus, que a tua palavra encontre lugar nos nossos corações agora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu não sei se você já teve a impressão errada sobre alguma coisa. Eu não sei se você já teve a impressão errada sobre uma pessoa. Já viu quando você, de repente, tem o primeiro dia de aula na escola ou na faculdade, ou o primeiro dia de trabalho, onde você conhece seus colegas, você normalmente já olha para cada um e já vai vendo assim, uma sala de aula, quem é o que sempre vai fazer pergunta boba, né? Quem é aquele que sempre chega atrasado, quem é aquele que acha que é o mais inteligente de todos, quem é o chato, né? Quem é aquela pessoa que vai... Você começa a mais ou menos a identificar as pessoas, pelo menos no nosso preconceituoso modo de enxergar. E a gente já vai taxando alguns pela aparência, outros pela primeira fala que teve. Na verdade, a primeira impressão, normalmente a gente diz que é a que fica, né? Mas normalmente a primeira impressão ela é errada, né? Raramente a gente acerta de primeiro. A não ser quando eu olhei para minha esposa, quando a gente estava no acampamento, e falei assim: ela vai ser minha esposa. Meu amigo chupeta desse tamanho falou assim: você está maluco? Eu falei: vou casar com ela. Nem conhecia. Foi a primeira impressão que deu certo. Mas é exceção. Normalmente nós temos uma impressão errada daquilo que nós vemos pela primeira vez. Gente que a gente pensa que vai ser um mala sem alça, essa expressão conhecida aqui, é um mala sem alça que você vai se tornar o melhor amigo dele. Eu tenho um grande amigo, hoje também pastor, e a primeira vez que a gente estava na sala de aula, ele era seminarista do pastor Vitor Manuel Valente, PIB de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Eu vinha da zona norte, pobre, e aí de repente chegou lá na sala, cada um vai se identificando e tal, e ele fala assim: diga o seu nome e a igreja de onde você é. Eu levantei e falei assim: meu nome é João, venho da igreja Batista Lins e tal. Aí, na hora que chegou na vez dele, ele falou assim: meu nome é fulano, PIB de Copa. Rapaz, eu olhei para a cara dele e falei assim: que nojo, eu quero distância desse cara, quero distância. Hoje, o melhor amigo que eu tenho da minha turma. Como é que a gente pode explicar um negócio desse?
E outras pessoas, acontece o contrário. A gente acha que é um grande amigo, a gente acha que é uma pessoa, a gente admira, e de repente a gente se frustra, porque a gente vê que não é exatamente aquilo. Eu não sei se você já teve decepção, ou pelo menos uma impressão errada sobre um determinado produto. Você comprou um produto porque você achou que era legal, que era bom, e aí você investiu, de repente na hora que você vai usar, não é aquilo. É a tal da propaganda enganosa, né? A gente compra pela propaganda, mas na hora de usar, não é bem aquilo que se vendeu. Quantas vezes a gente faz isso? Algo muito comum é a gente ter impressões erradas também a nosso respeito. Porque quando a gente fala do outro, quando a gente fala de coisas, a gente tem uma análise. E sobre nós? Quais são as impressões que nós temos sobre nós? Porque às vezes nós temos uma impressão da gente que é mais do que realmente somos, né? Aí eu acho que eu sou o cara, e não é. Não está com essa bola toda. E às vezes a gente se coloca lá embaixo, e na verdade você tem um potencial muito maior, e não é usado. Qual é a impressão que a gente tem da gente? A gente não gosta de autoavaliação, a gente não gosta de se julgar. Alguns até com uma falsa modéstia falam assim: não, fala você sobre mim, né? Mas qual é a sua? Quando você olha no espelho, você vai fazer uma análise de você. Você olha assim: que nariz horrível eu tenho. Você já fez isso? Ou não? Já foi sincero com você mesmo? Ou pelo menos assim: que nariz lindo, né? Perfeitamente simétrico, né? Eu descobri que eu tenho o nariz torto quando eu troquei a armação do óculos, há uns 2 anos atrás. Eu usava sempre aquela armação de ferro, que tem aquele negocinho aqui assim, e quando eu botei essa armação, a armação ficou de lado. E eu levei na ótica, falei: essa armação está torta. E a moça botou na mesa, colocou tudo direitinho e falou assim: não, a armação está certa. Botava, a armação estava torta. Até que ela com muito jeitinho, ela com muita educação, ela falou assim: o seu nariz é que é torto. Aí eu fui olhar o meu nariz com calma e bati uma foto, sabe aquela selfie, né, que a foto fica ao contrário, né? Bati a selfie. Na hora que eu bati a selfie, eu falei: tá, realmente é torto. A gente tem impressão errada da gente, a gente não consegue às vezes enxergar quem nós somos. A gente não consegue, como se diz, né, se enxergar. Mas a Bíblia diz em Romanos 12:3: pela graça que me foi dada, digo a vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Palavra de Deus. Tenha uma vida real, uma real ideia de como você é, olhando pelos olhos de Jesus. Quando Jesus olha para nós, quando o próprio Deus olha para a nossa vida, o que ele enxerga? Porque ele não vê como vê o homem, diz a Bíblia, ele vê o coração. A gente só vê a casca, a gente só vê o que está por fora, mas Deus enxerga o coração da gente. Ele sabe quem nós somos, ele sabe a nossa história. Cada pessoa que a gente enxerga aqui, e eu estou vendo talvez a maioria dos irmãos aqui pela primeira vez agora, e quando eu olho, eu não tenho noção do que está por trás da sua vida, da sua história de vida, o que trouxe você até aqui. O que causou as cicatrizes do seu corpo ou da sua alma, eu não sei, mas Deus sabe. E você também sabe. É fato que às vezes a gente esconde, a gente tem um mecanismo de defesa que a gente não quer mostrar as falhas, obviamente. E às vezes a gente cria até um universo paralelo para isso. A história que nós lemos aqui, ela vai se passar na época do reino dividido, reino de Israel, né? Os 3 reis primeiros que vieram, terminando com Salomão, ainda quando o reino era unido. Depois então, quando Salomão falece, o reino é dividido em 2 partes, o reino do norte, o reino do sul. Você conhece a história, se você não conhece, você vai estudar aí a Bíblia. E aí, nesse momento, o profeta da época é Eliseu. Estamos agora falando no reino do norte. O rei é o rei Jorão. E um dos poderosos impérios da época era a Síria, não a Assíria, mas Síria. O império sírio era poderoso nesse tempo, e aí o contexto aqui é o seguinte: havia um poderoso comandante, chamado Naamã, cheio de títulos, um homem renomado, todo mundo conhecia.
talvez que fosse um general, daqueles que tivesse 5 estrelas, né, 6 estrelas, né, cheio de medalhas penduradas, um homem respeitado pela sua história, pela sua postura, pelas guerras que ele havia ganhado, mas no fundo, aquele homem estava apodrecendo por baixo da armadura. Tudo aquilo que ele construiu na sua vida, todos os seus títulos, todos os seus méritos, não valiam de absolutamente nada, porque ele estava apodrecendo por baixo das medalhas. Está aqui também a história de um profeta sério, um profeta comprometido com Deus, um profeta que fala e age com simplicidade, porque a gente às vezes está acostumado com uma série de palavras, uma série de gestos, uma série de rituais, quando o profeta Eliseu era um homem simples. Não teve esse negócio de fazer um ritual, de fazer um gesto de mão, como o próprio Naamã esperava que fosse feito. Ele simplesmente disse: vai e lave-se. Simples. Já viu que a gente complica mais do que outra coisa? O Evangelho de Jesus é simples, é na simplicidade. Jesus viveu com aqueles 12 homens durante 3 anos, falando com eles: sejam simples. E também há uma história aqui de uma menina israelita, que havia sido levada escrava para a casa de Naamã, que era escrava da esposa de Naamã. E essa menina não esquece a sua fé. Essa menina, mesmo no momento mais difícil que ela vivia, ela manteve a sua fé firme no Senhor e ainda assim age com bondade com aquele que a escravizou. Porque o nosso sentimento normal é vingança, mas aquele que é tocado pelo Senhor Jesus age com misericórdia, com bondade, mesmo com aqueles que o oprimem. Então Deus, ele enxergou a história dessas pessoas. Deus enxergou Naamã, Deus enxergou Eliseu, Deus enxergou essa menina, e algumas coisas aconteceram aqui. Eu quero meditar sobre isso com você. Primeiro, Deus, ele te vê, independente dos títulos que você tem. Olha só o que diz o versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Olha quanta coisa. Era muito respeitado e honrado pelo seu Senhor, pois por meio do Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Muitas pessoas se garantem naquilo que fizeram, ostentam títulos que conquistaram, mas na vida cristã a coisa não funciona muito bem assim. Eu sempre comparo a vida cristã, a caminhada da vida, porque a vida cristã não é parar. Ah, não, eu entreguei a minha vida a Jesus, eu fui transformado, então está tudo certo agora, acabou. Não, na verdade é o início de uma caminhada. Por isso que a célula, por isso que o pequeno grupo durante a semana é tão importante para essa caminhada, para essa convivência, para esse relacionamento. E aí nessa caminhada da vida, a gente pensa que há momentos que a gente pode dar uma paradinha, né? Essa viagem que eu fiz lá para Campos Novos, né, foram para lá com um caminhão, com obra, com tudo, foram 6 horas e pouco de viagem, sozinho dentro do carro. Eu parei umas 4 vezes, porque assim, eu falei: gente, é muito ruim viajar sozinho, né? É muito ruim viajar sozinho, tem que conversar. Eu orava, falar com Deus, igual doido no carro falando alto, porque você pode orar alto, né? Não tem ninguém olhando mesmo, então orava e tal, mas era um momento assim, gente, que coisa. Quando a gente começa a caminhada da vida cristã, se a gente para no meio, a gente não fica parado, porque toda vez que eu parava, aqueles caminhões todos que eu já tinha ultrapassado na estrada, eles me passavam novamente. E aí quando eu saía da parada para ir de novo os mesmos caminhões, aí tinha que passar cuidar de volta, aí é complicado. Uma comparação que eu sempre faço é com a escada rolante. Quando eu era criança, eu fazia um negócio que eu não recomendo a nenhuma criança que está aqui assistindo. Eu gostava de subir a escada rolante que descia. Então a escada rolante estava descendo e eu gostava de subir. E o meu desafio era correr para chegar lá em cima. E obviamente, com 5, 6 anos de idade, a gente tem fôlego para isso. Eu fiz a primeira vez, sou o rei da escada rolante, aí desci. Aí corria de novo. Na terceira vez, quarta vez, quando chegava no meio, eu estava. Aí eu pensava: vou dar uma parada. Quando eu parava para descansar, aonde que eu via parar? Lá embaixo. Na vida cristã é assim.
Há momentos que a gente avança, a gente está com fôlego, com força, a gente está com poder de Deus, a gente vai. Há momentos que a impressão que a gente tem é que a gente não está saindo do lugar, mas na verdade você está na caminhada. Você está na caminhada. O problema é quando a gente quer dar uma paradinha, dizer assim: ah, pastor, volta, eu vou dar uma descansada esse ano, sabe como é que eu já trabalhei muito na obra de Deus, e a gente vai dar uma paradinha. Se a gente para na vida cristã, a gente vai fazer o quê? Regredir. O segredo é caminhar. O segredo é continuar caminhando. Naamã tinha títulos, ostentava seus títulos, de fato era um homem reconhecido, mas a Bíblia diz que quando Naamã tinha tudo isso, ele ficou doente. Ele ficou enfermo. Literalmente, ele vivia de aparência. A sua couraça era linda, a sua armadura era linda, as medalhas eram lindas, os seus títulos lindos, sua glória majestosa, mas a sua carne estava apodrecendo. Era um homem miserável. É provável que essa doença que ele tinha não fosse verdadeiramente a hanseníase que nós conhecemos hoje. Havia vários tipos de doenças diferentes, mas não importa, porque o que a Bíblia nos diz é que esse homem estava literalmente apodrecendo. Alguns estudiosos dizem que ele não tirava a armadura, porque quando ele tirava, o cheiro era horroroso e as pessoas saíam de perto. Era uma vergonha. Então ele ficava com aquilo o máximo possível. Imagina o cheiro que ele mesmo sentia dele. Porém, contudo, todavia, é isso que está aqui no texto. Ele tinha títulos, mas, porém, contudo, ele estava doente. E aparentemente, pelo que o texto nos diz, todo mundo sabia que ele era leproso. Você imagina quando você acha que ninguém sabe aquilo que você quer que ninguém saiba, mas todo mundo sabe. Deu para entender? Quando você imagina que ninguém sabe o que você gostaria que ninguém soubesse, mas na verdade todo mundo sabe. Na sua frente ninguém fala, mas por trás os comentários acontecem. Família, esse negócio não acontece não, né? Igreja também não. Imagina isso, todo mundo sabia que Naamã estava apodrecendo. Imagina aquele soldado que aspirava a chegar a comandante, e na frente de Naamã ele estava lá, admirando. Mas quando Naamã passava, ele falava assim: já já você vai, e eu vou assumir. O texto bíblico nos ensina que quando Deus vê a gente, Ele nos vê independentemente do que já fizemos daquilo que nós já conquistamos. Eu e você, por mais que tenhamos formação, título, dinheiro, posição, influência, seja o que for, diante de Deus é absolutamente inútil. Porque o conceito que nós temos na Bíblia, que é único, é a graça de Deus. Outro dia o pastor Valdo falava comigo de uma situação muito delicada que ele vivia e pediu conselho a um pastor mais idoso, e ele então compartilhou com ele. Era uma questão que envolvia situação moral, e esse pastor então falou assim: pastor, então é só pela graça mesmo nesse caso. E o pastor mais idoso falou para ele: meu filho, sempre é só pela graça, sempre. Porque tem coisa que a gente acha que a gente dá conta. Tem coisa que a gente acha que não, isso aqui Deus é mole para mim, mas é pela graça. Você é um líder de célula pela graça de Deus. Você está aqui hoje, quer servir em missões pela graça de Deus. Você quer ser um intercessor pela graça de Deus. Tudo é pela graça de Deus. Em segundo lugar, Deus ele nos vê e é preciso romper preconceitos. Versículos 2 e 9, mas há um versículo aqui que diz assim: olha, se o meu Senhor, a menina falando já com a dona dela, se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Imagina aqui a situação. Certamente
para um povo que estava ganhando a batalha. E o povo sírio era um povo vitorioso, ele ganhou a batalha, ele venceu, e agora ele tinha que pedir ajuda a um povo derrotado. Que humilhação! Era humilhante se rebaixar a um profeta daquele povinho que foi conquistado, povinho que não tem condições de lutar, que eu venci, eu ganhei deles, e agora eu vou ter que ir lá pedir ajuda. E a gente se enche de preconceito, a gente se enche de orgulho. Esse homem vivia um momento muito difícil, um dilema. Imagina a cabeça desse homem, porque a gente lendo a história, parece que foi muito fácil, tudo muito rápido, mas eu imagino que esse homem passou dias, semanas em crise, e cada vez que ele sentia o seu próprio cheiro, cada vez que a sua esposa saía de perto dele, cada vez que os seus amigos se afastavam, cada vez que ele se sentia vergonha e humilhado, ele pensava na palavra daquela menina, em crise. Ele era poderoso, mas era leproso. Muitas vezes nós só rompemos nossos preconceitos quando estamos fragilizados. Muitas vezes só rompemos os nossos preconceitos quando estamos fragilizados. Uma história simples. Um homem com seus 70 e poucos anos, líder na igreja durante muitos anos, na igreja do Rio de Janeiro, não é Vila da Penha. Esse homem, uma vez, ele lutava muito contra a bateria, ele odiava a bateria, gostava de barulho, tal, isso não é coisa de Deus, a vida inteira brigando com isso. Quando o seu neto faz 13 anos, o seu neto não quer mais ir para a igreja, e o seu neto um dia visita uma outra igreja de um amiguinho, e lá tinha o quê? Bateria. E lá também tinha uma escolinha de música que ensinava o quê? Bateria. E o menino se matriculou e foi estudar o quê? Bateria. Aquele homem, com toda a sua história, todo o seu discurso de mais de 50 anos naquela igreja, contra a bateria, falou: pastor, vamos comprar uma bateria. E ele fez a campanha e compraram a primeira bateria da igreja. Sabe por quê? Porque mexeu com o neto dele. Não quer me deixar feliz? Trata bem os meus filhos. Trata os meus filhos com carinho. Você vai me ganhar. É assim? Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão aí. Quem é avô e avó aí? Levanta a mão aí. É verdade ou não é? Quando alguém chega para o nosso neto e fala assim: você fala, dá vontade de você partir para cima do sujeito. Agora, se ele vai lá, trata o seu, aquele médico, né, que tem um dentista, por exemplo, né, tem todo um jeitinho, vai e tal, e brinca e tal, e dá lembrancinha, seu filho sai de lá feliz da vida. É óbvio que ele ganhou você. Mas por que aquele senhor, aquele irmão, só se coçou para comprar a bateria quando o negócio foi com o neto dele? Porque a gente é egoísta. O ser humano é egoísta. A nossa natureza pecaminosa nos faz ser egoístas. A gente não olha o outro, primeiro nós. O Evangelho é aquilo que nos transforma de tal maneira que nós deixamos de ser egoístas para sermos altruístas. Porque se não tivermos essa transformação, tudo aquilo que a irmã falou sobre missões aqui vai ser esquecido. Mas se eu amo o outro, se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, porque toda a lei se resumiu em 2 mandamentos: ama o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Ponto. Perceba aqui a trajetória desse homem. Uma menina estrangeira, escrava, dá uma dica: a solução está em Samaria, naquele povinho que foi conquistado. Da onde eu vim, Senhor? Ele agora tem que contar para o rei, que era o seu superior. Falar: meu rei, sabe o que é? É porque eu sou leproso. Reconhecer. E aí, a minha escrava me disse, a fonte dele era uma escrava, que tem um profeta em Samaria. Aonde? Em Samaria. Quem é que te disse? A
minha escrava. Para fazer o quê? Porque eu tenho lepra. Olha a exposição. Olha como é que ele foi se expondo. O rei, então, como gostava de Naamã, faz uma carta. Na carta, que foi lida em voz alta, porque naquele tempo o pessoal lia em voz alta, ninguém lia assim. Não, era em voz alta. Imagina a corte do rei Jorão, todo mundo ali, todos os soldados, a comitiva que veio, e agora, meu rei trouxe essa carta. Ele lê a carta. Segue aí o comandante Naamã, leproso, tal. Imagina a cara do pessoal. É leproso. Povo inimigo, Samaria. Imagina os seus soldados que já sabiam da história e agora vem exposto isso. Aquilo que era velado, agora foi exposto. Esse homem devia estar queimando. Sabe quando você está com vergonha? A gente diz assim que a cara queimou, né? Esse homem devia estar morrendo de vergonha. Se ele pudesse abrir um buraco, ele entrava ali. Agora, o rei se declara incapaz, porque não tinha visão espiritual. Porque quando a gente não tem visão espiritual, os problemas são terríveis. E Naamã então vai bater na porta de um profeta estrangeiro. Naamã, ele deve ter vencido todos os preconceitos que ele tinha para chegar naquela porta. Imagina tudo que ele passou, os conflitos que ele viveu para chegar lá. Mas ele chegou. A palavra que eu dou para você é que se você tem uma barreira, qualquer barreira que te impede de chegar na presença de Deus, vença os seus preconceitos hoje e vá em direção ao Senhor. Não tem coisa melhor do que ir ao encontro da palavra de Deus, receber Jesus na nossa vida, que nos liberta, que nos dá nova vida. Em último lugar, Deus te vê, então dê um passo a mais. Olha só o que diz o texto. Naamã ficou indignado e saiu. Por que Naamã ficou indignado? Porque o profeta devia estar tomando seu chá e alguém vai chamar assim: olha, Eliseu, um monte de soldado aí fora da Síria e o poderoso Naamã está aí na nossa porta, então ele está chamando você lá fora. Eliseu deve ter acabado de tomar o seu chá, manda ele ir no Rio Jordão, mergulhar 7 vezes, que ele vai ser curado. E continua. Aí foi lá avisar: o profeta, ele mandou dizer para o senhor mergulhar 7 vezes naquele rio ali, que o senhor vai ficar curado. A Bíblia diz que Naamã, ele ficou muito chateado. E ele começa a esbravejar, ele vai dizer assim: não é possível. Será que as águas do rio, dos rios Abana e Farfar, que hoje é Barbada e Avaz, não são mais límpidas do que esse rio barrento que é o Rio Jordão? Um rio barrento, sujo. Eu não vou mergulhar nesse negócio. Que absurdo! Esse homem tinha que ter saído de dentro da sua casa, vindo até aqui, feito um gesto, feito isso, feito aquilo, e então eu seria curado. Desse jeito eu não quero, vou embora. Perceba aqui que depois de todas as barreiras, tudo que ele tinha que passar, ele tinha passado. Aquilo que ele estava escondendo já foi exposto, todo mundo já sabe, agora já era. Não só lá na Síria, mas também agora no povo inimigo, está humilhado. Ele agora quebrou as barreiras, porque ele foi até lá, e agora está na porta do profeta do povinho. E esse camarada agora, nem para sair, para falar comigo. E ele então sai, humilhado, transtornado, a um passo da cura, a um passo de receber a bênção de Deus para a sua vida, ele vira as costas para ir embora. E aí, nós aprendemos aqui que nem sempre Deus age do jeito que a gente quer que Ele age. Nem sempre Deus faz as coisas do jeito que a gente acha que Ele deve fazer. Sabe por quê? Porque Ele é soberano. O Mike falou aqui, soberania. Deus fala, papo, acabou o papo. A conversa encerrou. Uma só palavra, acabou.
Só que a gente quer que Deus faça do nosso jeito. Não, Senhor, eu quero desse jeito. Senhor, manda um varão para eu me casar. E Deus manda. 1, 2, 10. Só que Deus está mandando do jeito dele. Mas eu quero do meu jeito. Eu me lembro, antes de conhecer a Priscila, eu ficava assim, não, Senhor, eu quero alguém que seja assim, assim. Eu tinha uma lista. Deus mandou alguém que não era da minha lista, mas era muito melhor do que a minha lista. E a pessoa que eu precisava, meu irmão. Porque Deus sabe quem nós somos, do que precisamos e de quem precisamos. Esse é um exemplo. Quantas vezes nós queremos que Deus faça, Senhor, manda um trabalho. Aí Deus abre as portas de alguma coisa. Não, isso aí eu quero não. Isso aí eu quero não. Eu lembro até hoje, quando eu fazia ainda Escola Técnica Federal de Química, e o primeiro estágio que apareceu era para trabalhar na Xerox. E eu queria trabalhar no laboratório. Fiz biotecnologia. Biotecnologia. E aí, queria trabalhar no laboratório. Mas apareceu a Xerox. E a Xerox me dava duas coisas legais. O bandejão da escola e meio salário mínimo. Para mim, na época, era milionário. Fui milionário. Vou trabalhar. Comecei a trabalhar. Aí, porque eu estava trabalhando na Xerox, no semestre seguinte abriu vaga para o laboratório de biologia e só os bolsistas foram contemplados. Eu fui para o laboratório de biologia. No semestre seguinte, só os que trabalhavam na área foram então convocados para trabalhar no laboratório de biotecnologia. Eu trabalhei durante 1 ano e meio, durante o meu curso, fazendo estágio no laboratório de biotecnologia. Porque eu estava no laboratório de biotecnologia, uma colega disse, olha, vai ter a abertura de estágio na Petrobras, na área de biotecnologia, vamos fazer inscrição? Eu falei, vou com você. Eu fui convocado, ela não. Fiz o estágio. Porque eu estava na Petrobras trabalhando e fiquei, aí já foi de meio salário para 2 salários e meio, fiquei trilionário, né? Um ônibus frescão, com ar-condicionado pegando na porta de casa, eu com meus 20 anos de idade, isso aí era coisa que só Deus faz. Para um menino que nasceu na favela, no Rio de Janeiro, uma mãe semi-analfabeta, um pai pedreiro, isso aí é milagre de Deus. E aí foi, porque eu estava lá, surgiu um concurso para o Ministério de Ciência e Tecnologia, fiz o concurso, passei, funcionário público federal. Uma coisa puxando a outra. A gente não sabe aonde as coisas vão levar. Se Deus abriu, se há paz no coração, não tenha medo. Nem sempre as coisas acontecem do nosso jeito. Há uma caminhada, há uma construção. Ah, pastor, meu casamento não está legal, porque isso, porque aquilo. Mas o que nós temos feito? Quais são os passos que nós temos dado para que esse casamento seja a maior bênção de Deus? Porque não vai estar pronto, não vai nascer pronto. A última barreira a ser vencida estava no coração de Naamã. Ele agora precisava dar o passo final e perceba o seguinte, que os seus soldados, pelo menos aqueles que estavam perto dele, gostavam dele, ao ponto de chamá-lo de pai. Falaram assim, meu pai, não vá, não volta assim. Olha, se o profeta tivesse mandado o senhor fazer uma coisa difícil, né? Planta bananeira, vai andando para lá, volta para cá, pula e volta, o senhor teria feito. Ele só pediu para o senhor mergulhar nesse rio. Então meu pai faz isso. Tinha pessoas incentivando ele para que ele fosse. As pessoas estavam acreditando, as pessoas estavam ali porque gostavam dele. Eu quero dizer para você que está aqui hoje, que veio aqui a convite de alguém, que essa pessoa que te chamou gosta de você, ora por você, mas quem tem que tomar a decisão é você. Os soldados podiam mergulhar no rio, mas não eram eles que estavam leprosos naquele momento, era Naamã. Eles incentivavam, eles diziam, vai meu Senhor, o Senhor vai melhorar, vença a sua barreira, coisa simples, mas vai. E a Bíblia diz que esse homem dá um passo a mais, e então é curado. Talvez você viva cheio de preconceito consigo mesmo,
mas Deus te vê de uma forma diferente. Para de lutar e dê um passo a mais. Para de resistir, entrega a sua vida para Jesus. Receba de Deus a purificação pelos pecados. Jesus na cruz, ele disse assim: está consumado. Isso significava na época, está pago. É quando alguém pagava a dívida de um escravo. Jesus já pagou o preço da nossa morte. É por isso que em Jesus nós temos vida, e vida em abundância, vida eterna, vida com qualidade. Deus tem um plano para cada um de nós, e Ele vê cada um de nós. Ele te vê, pode ficar certo disso. Feche seus olhos nesse momento. Quero dizer para você que a sua bênção está reservada, sim, garantida por Jesus. Mas você não pode confiar nos seus títulos. Você não pode confiar na sua história. É preciso vencer as barreiras. E é preciso dar um passo de fé. Eu não sei se há pessoas nessa noite que estão lutando para vencer preconceitos, barreiras. Talvez barreiras familiares, talvez barreiras religiosas. Mas o Senhor está dizendo assim: venha, eu quero purificar você. Eu quero dar para você uma vida pura, uma vida nova. Você precisa dar um passo de fé. É preciso um passo, dizendo: eu confio em Jesus, eu entrego a minha vida a Jesus. É o seu caso nessa noite? Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, e assim como Naamã, voltar para casa curado, voltar para casa renovado, restaurado, apenas levante a sua mão assim bem alto. Eu queria orar por você. Eu queria orar pela sua vida. Há alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus? Talvez você tenha vindo a convite de alguém, um amigo, essa pessoa que ora por você, que gosta de você, que está incentivando você, dizendo: vai. Mas quem tem que tomar a decisão é você. Decisão de entregar a vida a Cristo. É o seu caso? Levanta a sua mão bem alto. Eu quero orar por você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Há mais alguém? Não se envergonhe. Naamã venceu seus preconceitos, venceu suas barreiras pessoais, mas valeu a pena. Valeu a pena. Você está lutando? É hora de entregar a vida a Jesus. Há mais alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida a Cristo? Levanta a sua mão. Eu quero orar por você. Não sei se há pessoas aqui também, talvez membros da igreja, que precisam fazer como aquela menina fez. Mesmo que por vezes você se sinta oprimido, mas o Senhor Jesus já te libertou. E a nossa luta não é contra carne e sangue. E você precisa se comprometer com Jesus a compartilhar da vida eterna, a falar de Cristo. É o seu caso? Levanta a sua mão bem alto, dizendo: eu quero me comprometer ainda mais na propagação do Evangelho de Jesus. Levanta a sua mão assim bem alto. Mesmo você membro da igreja, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Cada mão que está se erguendo, o Senhor está vendo. Deus abençoe. Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão. Eu não sei se há alguém aqui nesta noite que já caminhou como membro de uma igreja, mas se decepcionou, se afastou, esfriou na fé, mas hoje está aqui, está dizendo: olha, Deus está me incomodando, meu coração está queimando, eu preciso voltar à presença de Deus, eu preciso voltar à presença do povo de Deus. É o seu caso? Você quer voltar à comunhão com a igreja de Cristo? Levanta também a sua mão. Quero orar por você. Não perca essa chance, não perca essa oportunidade. Talvez você já chegou aqui, não volte para casa sem antes entregar novamente, fazer esse compromisso com o Senhor. Eu queria pedir a todos aqueles que se
levantaram suas mãos, se coloquem em pé no seu lugar. Todos aqueles que levantaram a mão, por favor, fiquem em pé. E se alguém ficou em pé perto de você, eu vou pedir a você que fique ao lado dessa pessoa. Ninguém pode ficar sozinho. Alguém ficou em pé perto de você, abre os seus olhos agora. E se alguém ficou perto, isso, abraça ele, por favor. Aqui também, aqui, lá atrás, aqui. Outras pessoas levantaram suas mãos. Eu queria orar por você agora, pastor Walter. Por favor. Eu queria orar por você nesse momento. Meu Deus, toma a vida de cada pessoa que está aqui agora. Cada um, ó Deus, que tomou uma decisão nesta noite. Meu Deus, obrigado. Porque assim como Naamã, pessoas aqui hoje entregaram sua vida a Cristo, deram um passo a mais, um passo de fé. Assim como aquela menina que nós nem sequer sabemos o seu nome, mas ela teve um papel ali fundamental. Pessoas hoje se comprometeram também com o Senhor, Pai, a falar de Cristo, aos seus amigos, sua família. Não nos permita, meu Deus, ter atitudes como a daquele rei, o rei Jorão, que por falta de visão espiritual, oh meu Deus, ele se negou a ajudar aquele homem. Mas nos ajuda a sermos como o profeta Eliseu, homem simples, direto, um homem de Deus. Obrigado, Pai, pelas decisões tomadas aqui, e que cada pessoa seja acolhida, porque essa igreja é uma igreja que tem amado as pessoas. Obrigado pela vida do teu servo, o anjo desta igreja, pastor Valdo, um amigo, um mentor, alguém, meu Deus, que tem sido experiência, tem sido, meu Deus, com a sua experiência, exemplo para mim. Toma o teu servo em tuas mãos, toma toda a sua família, toma a sua liderança, cuida, Pai, da sua saúde, da sua vida. Toma esta igreja em tuas mãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço aí agora, bem forte, para a pessoa que está perto de você. Mesmo você que não levantou, fique em pé aí, todo mundo agora. Abraça aí quem está perto de você. Deus abençoe a sua vida.